Vou começar mostrando pra ali na mesa pra vocês, pra ficar mais... Que é pra você que tem pouco espaço no freezer. Uma outra receita, eu tenho ele assim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vlog Cozinha. Hoje eu vou compartilhar com vocês 10 dicas de organização alimentar. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a organização aqui para estar facilitando a preparação da comida no dia a dia. Pessoal, essa organização eu já faço há 7 anos, então eu já sei o que funciona, o que não funciona e o que está em tendência de organização, tá bom? Então aproveita todas as dicas para evitar o desperdício aí e ter mais praticidade no dia a dia. Vou começar mostrando para vocês tudo que eu congelei, tá bom? Vou pegar aqui e vou mostrar ali na mesa para vocês, para ficar mais fácil. Vou começar com a dica número 1, que é para você que tem pouco espaço no freezer, tá bom? Olha só essa opção de estar congelando, que é muito legal. Você consegue usar esses saquinhos, o nome desse saquinho é Ziploc, e eu vou deixar o link para vocês aqui. Muitas pessoas me perguntam onde encontrar para comprar, ele veda muito bem, gente, isso aqui é feijão preto. E mesmo eu ter colocado ele assim, estava líquido, né? Não tinha congelado ainda, ele não vaza, ó, ele veda muito bem e você consegue abrir e pegar o que você precisa, muito prático, viu? Você consegue lavar e reutilizar. Então é uma dica muito bacana para você estar armazenando os alimentos, ó, se você tiver pouco espaço aí no freezer. Pessoal, uma dica bem bacana que eu dou para vocês também é comprar os legumes, picar e congelar. Esse daqui é pimentão verde, pimentão amarelo e pimentão vermelho. Eu gosto muito de fazer aqueles arroz à grega, ou às vezes eu quero fazer uma salada diferente, ou alguma outra receita. Eu tenho ele assim, esse daqui eu piquei hoje, então ele não tá nem congelado. Mas quando ele congelar, eu vou poder abrir, quebrar, tirar o pedaço que eu vou usar e fechar e usar o restante. Então essa é uma dica bem legal também, para você tá picando aí os pimentões e ter mais praticidade, não precisa ficar picando na hora. Já deixa tudo picadinho, ó, que bonito, bem colorido e congeladinho, tá bom? E se você congelar ele assim, ele não vai juntar água, tá? Uma outra dica que eu dou pra vocês é pra você prestar atenção no seu freezer. Tem gente que fala que junta muita água, mas às vezes o problema está no freezer, tá bom? Tem alguns freezer que realmente junta muita água, principalmente aqueles modelos mais antigos de geladeira, tá? Olha só que bacana, gente. Eu já faço isso há muito tempo. Quem sabe o que é isso? Mussarela, gente. Eu congelo mussarela, ela já tem muito tempo. E olha só como fica bem soltinha. Você congela ela ralada. E aí você consegue usar por muito tempo, ó, tá vendo? E já fica muito prático. Daqui eu posso colocar na frigideira, fazer um omelete. Daqui eu posso colocar no molho ou algo do tipo. Então eu acho que fica muito prático, além do que eu já falei, né? Dá pra abrir aqui, ó. Aqui, ó, dá pra abrir e aí vocês usam a quantidade que precisa e depois veda novamente tudo de novo. Fica muito prático e funcional aí pro dia a dia. Tá? Essa organização aqui que eu tô fazendo, gente, nós somos 4 pessoas aqui. Às vezes junto esses aqui, mas é só dar uma amassadinha que ele quebra. Aqui nós somos 4 pessoas, mas você pode adaptar para a quantidade de pessoas que tem na sua casa. E essa organização aqui, ó, dura em média uns 20 dias na minha casa, porque a gente não usa tudo isso todos os dias, mas no dia a dia facilita bastante. Quem já viu os outros vídeos aqui no canal sabe que eu tenho o hábito de congelar salsinha, cebolinha, cheiro verde. Esse daqui já tá até acabando, ó, só tinha um restinho, eu coloquei nesse saco aqui. Mas você pode fazer das outras formas, tá? Encher o saco de salsinha e cebolinha e depois só ir quebrando e usando a quantidade que você precisa no dia a dia. E ele não fica, gente, não adianta. Salsinha, cebolinha e cheiro verde não preservam o mesmo aroma que o fresco. Infelizmente, eu já tentei de várias formas e realmente ele só fica com aquele cheiro característico mesmo do cheiro verde se você pegar ele fresco, tá? Mas se você quiser dar um verdinho na comida, um leve sabor de salsinha e cebolinha, você pode conservar ele assim, ó, congelado.
Esse daqui, gente, é uma dica muito bacana. E eu nem coloquei no saquinho Ziploc, eu coloquei naquele saquinho, sabe, de amarrar mesmo que a gente encontra no mercado. Mas poderia ter sido num saquinho Ziploc igual a esse, que eu acho que ficaria muito bom também. Gente, é o seguinte, eu tenho um multiprocessador na minha casa. Então, o que que eu faço? Eu triturei toda a cenoura e aí eu deixo ela assim. Ela, nessas condições assim, triturada, congelada, eu consigo fazer a mesma coisa. Abrir e pegar a quantidade, pra mim tá fazendo um bolo, pra mim tá fazendo um arroz à grega, então fica muito prático. Se você não tiver um multiprocessador, você pode estar ralando no ralador mesmo e fazendo essa organização, gente, fica muito bacana, fora do que você também pode usar para muitas outras receitas. Olha aí, gente, quem sabe o que é isso aqui? Quem adivinha? Coloca nos comentários já. Pausa para vocês comentarem. Pessoal, esse daqui é nada mais nada menos que frango. Vocês não têm noção o tanto que isso facilita a vida. E isso é uma opção muito bacana, porque você pode tirar uma quantidade, sabe? E pode fazer um omelete, você pode fazer uma crepioca, uma tapioca, uma torta de frango, porque essa preparação aqui é o frango desfiado, já temperado com tomate, cheiro verde, tudo. Já tem até sal aqui, porque daí eu só tiro a quantidade que eu quero usar e aí eu uso. É uma ótima opção para quem gosta de fazer torta, sabe? Dá para usar no café da manhã e fica muito gostoso. Inclusive, você pode comer no pão também, sabe? Misturar um requeijão, fazer um patezinho. Só deixar descongelar ou se você tiver micro-ondas também. É muito bacana essa dica, eu faço toda semana. Não pode faltar na minha casa. Agiliza um tanto que vocês não têm noção. Fora que é uma delícia um frango bem temperadinho, né? Já prático na geladeira. E o melhor, né, gente? Comer o tempero caseiro, livre de industrializados. Então, assim, é uma ótima dica para você aí que tá pretendendo ter uma alimentação mais saudável. Eu vou até abrir para mostrar para vocês. Pessoal, esse daqui é alho. Vocês acreditam? Eu vou pegar um quadradinho aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é alho triturado, congelado. Eu já conservei alimentos de várias formas. Congelado ele dura até 3 meses. Então eu posso ir usando com calma, tá vendo, ó? E fica muito prático, é só pegar um quadradinho e usar. Eu congelei ele dessa mesma forma aqui. Não, na verdade eu congelei ele dessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo? E aí o que que eu fiz? Depois eu só vim quebrando os quadradinhos, olha só. Que inclusive esse daqui é um tempero também. É alho, cebola, salsão e cenoura. É o mirepoix. Eu já expliquei pra vocês como que eu uso esse mirepoix. Se vocês não viram o vídeo, volta aqui pra vocês verem, tá bom? Tá aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Poderia ser também, gente, poderia ser um tempero pra feijão pronto, congelado em cubinhos, tá bom? Esse daqui é a cebola, que eu fiz da mesma forma. Congelei, quebrei os cubinhos e armazenei assim. Esse daqui já tá até acabando, gente, mas o pacote tava cheio. Como ele tem a duração aí congelada de até 3 meses e eu tenho espaço no meu freezer, então eu congelo bastante para não ter o trabalho de ficar picando cebola, alho, fazendo tempero na hora da comida. E, pasmem, mas essa preparação aqui, gente, não junta água, não parece que tá congelado, fica muito fresco o alho, a cebola, o tempero. Compensa, só experimentem aí, depois vocês voltam aqui no comentário e me falam. O que vocês acharam de congelar os temperos? Eu tô amando essa nova tendência de organização. É novidade, tá, gente? Esse daqui já até viralizou lá no Instagram. Eu tinha visto e eu resolvi fazer e funcionou. Eu gostei bastante. Super recomendo que vocês façam assim. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que é isso aqui? Que negócio estranho. Eu sei, não tá muito bonito. Mas tá funcional e prático. Aqui eu tenho, gente, vocês não vão acreditar. É bacon de paleta. Ele é um bacon que ele tem menos gordura, ele é mais barato e você compra uma peça muito maior. Agora eu só tenho um saquinho, mas eu tinha 3 saquinhos desses daqui.
Tá vendo que eu já deixo ele picado e porcionado pra mim usando. Aqui eu consigo temperar um feijão, aqui eu consigo fazer uma farofa, consigo fazer um feijão fradinho, sabe? Várias receitas, ou colocar na carne de panela, ou realmente fazer, né, só um arroz à grega mesmo e jogar um bacon fritinho, ele fica uma delícia. Então, assim, isso aqui é uma dica muito boa, que é o bacon de paleta, rendeu muito, gente. Ele sai, tipo, R$10 a peça de quase 1 quilo. E ele tem muito menos gordura, então ele é um pouquinho mais saudável, né? Ele é um defumado, traz um defumado pra comida e é um pouquinho mais saudável. Armazenei nesse saquinho assim, porque no dia que eu fui fazer essa organização não tinha aqueles ziplock. Então eu usei esses daqui mesmo e funcionou muito bem também. É prático, gente, é econômico, ó. Um pacotinho, um rolo de saquinhos desse daqui, acho que sai R$4, R$5 e tem mais de 100 saquinhos. Então é bem barato também, uma opção bem barata. Agora, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o que eu faço. Teve um outro vídeo aqui que eu já falei sobre isso, mas eu vou mostrar de novo, porque eu tô falando sobre organização hoje também, né? Compro o molho de tomate por quilo no mercado de atacadão. E aí, olha como que eu faço. Eu congelo eles assim, eu porciono. Cada um desses daqui tem 200 gramas. E olha o tanto que rende. E o melhor, gente, eu consigo pagar muito mais barato num extrato de tomate, molho de tomate de uma marca muito boa, do que se eu tivesse comprado aqueles saquinhos avulsos. Então, se você gosta de fazer compra no atacadão, já aproveita e pega, porque compensa bastante, viu, gente? Ó, tem vários saquinhos, eu paguei R$10 e olha o tanto que rendeu o pacotão de molho. Veja, eu paguei R$10 em 2 quilos de molho de tomate. É um preço muito bom porque é da marca Pomarola. Gente, um molho de tomate no mercado convencional que você vai comprar da marca Pomarola, um molho de 300 gramas já sai o quê? R$3,30 mais ou menos. E aqui eu paguei R$10 em 2 quilos. Então, gente, compensa demais comprar no mercado de atacadão, levando em conta que você pode congelar. Entendeu? Pega essa dica aí. Se você já chegou até aqui, né, até a metade do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Porque eu vou sempre estar jogando o que tiver de novidade de organização aqui. E se você tiver inscrito, ative o sininho, porque daí você não perde o próximo vídeo. Eu vou guardar no freezer tudo que eu tirei para mostrar para vocês e vou mostrar o que está no refrigerador organizado. Então, é as preparações que eu não precisei congelar, tá bom? Que eu faço e armazeno nos potes para semana ou para 15 dias também, porque dá para conservar. Vou mostrar os tipos de alimentos e como conservar, tá bom? Eu quero mostrar para vocês a organização que eu faço das frutas aqui em casa. A cada semana eu escolho 2 tipos de fruta e já deixo lavado e organizado na geladeira, tá vendo, ó? Se for de picar, eu já deixo picado, se não for, eu já deixo lavado, ó, separadinho, só para pegar e pôr num pote e comer. Essa semana, a geladeira pitando. Essa semana eu escolhi a manga. Olha, é uma quantidade considerável que rende aqui em casa uns 2, 3 dias. No máximo, a gente come bastante fruta se ela tiver assim, já lavada. A gente sempre lembra de pegar na geladeira. É muito fácil, muito prático. E a uva, que não pode faltar aqui em casa também, as crianças amam pra comer com Danone. E eu também gosto, né? Agora eu tô fazendo uma reeducação alimentar novamente. E aí é uma ótima opção, ó. Tá deixando tudo picadinho, tudo armazenado, já limpinho, ó. Não tem desculpa pra comer saudável, tá vendo, gente? Se tiver tudo prontinho. E essa semana eu escolhi essas frutas. Na próxima semana eu vou escolher outros tipos de fruta pra sempre estar variando, tá bom? Ou quando acabar, né? Às vezes não precisa ser na próxima semana. Daqui a 3 dias eu vou estar repondo as frutas do pote. Pessoal, tirei aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Eu também gosto de armazenar assim, ó, tomate já picado. Isso aqui, esse tomate, ele fica por até 3 dias aqui, ó, não estraga. Mas aqui em casa a gente come muito tomate também, para fazer salada é muito prático se já tiver cortado. Mas, olha que bacana essa opção aqui, gente, que você pode estar conservando todo tipo de legumes.
Eu conservo assim desde pepino, chuchu, abobrinha, cenoura, por até 3 semanas na água, tá bom? Você cobre, tá vendo? Descasca, corta, cobre com água e tampa. Gente, se você trocar essa água uma vez por semana, ele conserva assim, ó, por até 3 semanas. Então, você pode estar tirando a quantidade. Esse legumes é a batata doce. E aí eu consigo tirar, colocar na panela para cozinhar a quantidade que eu quero e fica muito prático, olha só. Não estraga, ó, fica com uma cor bonita. A água tá limpinha porque já foi trocada. E é muito prático, tá vendo, a gente? Tem vários tipos de legumes, eu vou deixar aqui para vocês nos cards um vídeo que eu fiz só de preparação de legumes para conservar na água. Tá muito bacana, tem muita dica valiosa lá de conservação de alimentos, vou deixar para vocês aqui, tá bom? Peguei mais 2 preparações aqui para me mostrar para vocês, que são 2 dicas bem bacanas, que eu já mostrei aqui no canal também, que eu preparo mistura, gente, para congelar. Aqui, no caso, é carne de panela desfiada. Isso é uma dica muito bacana. É a mesma que o frango, gente. A mesma dica do frango. Você consegue usar na crepioca, na tapioca. Você pode pôr no pão. Você pode pôr mais legumes aqui na hora de descongelar e cozinhar junto. É uma dica muito bacana porque é bem versátil, assim. Dá pra usar de várias formas no dia a dia. Facilita muito. Sabe aquele dia que você não quer janta? Aí você pode fazer uma tapioca, pode fazer um lanche saudável com alface e carne desfiada. É uma opção muito legal aí para estar usando de várias formas. Pode ser carne moída também, tá bom? Essa é a última marmitinha dessa semana. Essa semana eu fiz carne de panela e frango e estrogonofe de frango. E a última marmitinha eu tenho até que estar repondo aí as minhas marmitas de mistura. Daqui, gente, é uma sopa que a minha mãe fez. E aí ela trouxe aqui pra casa, tava bem fresquinha, ela tinha acabado de fazer, ela trouxe. E a gente comeu metade e sobrou uma metade eu congelei, porque toda casa tem aquele dia que a gente ou tá friozinho, você quer comer uma sopa, ou não tá afim de fazer janta e comer alguma coisa mais leve, tem uma sopa ali prontinha no congelador, gente, isso aqui é vida, viu? Uma vez por semana também, sempre tem um nessa casa que tem uma dor de barriga, então precisa de uma comida mais leve, eu tenho já pronto. Não fica aquela correria de, ai, olha as crianças aí que eu vou fazer e fico 3 horas na cozinha preparando a sopa. Não, é bem prático, já tá pronta. Essa daqui minha mãe que fez, mas no outro vídeo eu até comentei com vocês, gente. Eu faço também, eu deixo sopa pronta ou algum tipo de caldo, caldo de abóbora, sempre no refrigerador prontinho. As aqui, pessoal, são de feijão. Aqui eu tenho um feijão carioca, aqui é o feijão carioca, aqui eu tenho um feijão preto. Tá vendo? Cada semana eu escolho um tipo de feijão para fazer. Essas marmitinhas sobraram. Mas tem semana que eu faço só feijão carioca, então eu faço 5 marmitinhas de feijão carioca. E tem semanas que eu faço feijão preto, tem semanas que eu faço aquele feijão branco bem encorpado. Já mostrei pra vocês aqui, tem uma receita muito bacana também. E fica muito gostoso, gente, e muito prático, né? Feijão não pode faltar aqui em casa. Comenta aqui embaixo se vocês também, na casa de vocês, não pode faltar feijão. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu tentei ser o mais objetiva possível nesse vídeo para vocês entenderem, para o vídeo não ficar muito longo. Geralmente eu faço os vídeos mostrando para vocês toda a preparação, do início até colocar na geladeira. Mas essa semana eu optei por fazer um vídeo mais prático e mais objetivo para vocês, tá bom? Então não se esqueça de comentar, de compartilhar com quem você acha que ia gostar desse tipo de conteúdo. Deixa o seu like se você chegou até aqui, por favor, que aí eu vou entender que você gostou desse vídeo e vou fazer mais, tá bom? Comenta aqui pra mim, desde quando você assiste os meus vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos da notificação. Um grande beijo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.